Queridos, a paz do Senhor, é uma grande honra estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje nos despedindo da revista, uma revista que foi excelente, onde nós tivemos um tema muito bom que despertou todas as igrejas do Brasil para falar sobre um assunto que nós estamos precisando trazer à tona. Estávamos precisando falar um pouquinho e trazer à tona novamente sobre o desafio da evangelização. Hoje nós estamos nos despedindo com a última aula, lição de número 13, e como foi bom estar com vocês. Como foi bom receber cada scrap que vocês mandaram, cada oração, cada momento de felicidade que vocês compartilharam por adquirirem filhos na fé. Eu me despeço de vocês hoje com a lição de número 13. Vamos fazer a aula de número 13, a pré-aula de número 13. E essa aula vai falar sobre a evangelização integral nessa última hora. Quando nós falamos de última hora, nós lembramos da volta de Jesus e de tudo que nós temos que fazer para que Yeshua esteja em nosso meio novamente, para que nós venhamos encontrar com Ele nos ares. E sobre isso que nós iremos falar. Vamos falar da evangelização integral nessa última hora. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa aula e que você trouxesse algo que marcasse a sua turma. Acima de tudo, que marcasse essa revista, para que as pessoas nunca esqueçam dessa revista na Assembleia de Deus, no Brasil e fora do Brasil. Eu sou o pastor Elias Barbosa, aqui da Assembleia de Deus da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone, aqui em Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas. Nós vamos ler tópico a tópico e à medida que nós lemos esse tópico, nós vamos discutir e falar um pouquinho desse tópico. Quero mandar um grande abraço às pessoas que têm curtido a nossa página, que têm nos dado a honra de estar conosco, sempre deixando inscrito, sempre deixando oração, sempre fazendo pergunta e, acima de tudo, se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado, é uma honra ter vocês conosco em mais um trimestre. Só Yeshua, só Adonai quem pode recompensar tudo que vocês têm feito pela EBP, Escola Bíblica de Professores. Eu quero mandar um grande abraço ao Everton Helder, em São Caetano, Pernambuco. Quero mandar um grande abraço ao pastor Daniel Felipe, da Assembleia de Deus em Oásis, lá em Valparaíso de Goiás. Quero mandar um abraço a Taine Corte, a Daniel Felipe Corte, a Luiz Gonzaga, ao Júnior Silva e ao Reginaldo Silva. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Lucas 24, do versículo 44 ao 53. Lê para a sua sala e explique um pouquinho sobre essa leitura, para que eles entrem na lição entendendo tudo o que vai acontecer e tudo que nós iremos debater em sala de aula. É importante você criar um círculo na sua sala. Nós falamos sobre tecnologia. Você já criou algo tecnológico para a sua sala? Você já conseguiu formar um grupo de WhatsApp? Você já conseguiu formar um grupo de oração na sua sala? Acima de tudo, você já conseguiu formar um grupo onde todos possam fazer evangelismo através da tecnologia? É o seu dever como professor. Pense nisso. Nós vamos falar tópico a tópico e nós vamos iniciar com a introdução que diz que a igreja primitiva não precisou mais do que uma geração para levar o evangelho de Cristo aos confins do Império Romano. Seguindo o modelo que eles deixaram ao Senhor, os discípulos, no poder do Espírito Santo, evangelizaram simultaneamente Jerusalém, a Judéia e a Samaria até chegarem à capital de Roma, no Ocidente. Se levarmos em conta o modelo autenticamente pentecostal de evangelização, cumpriremos em tempo recorde o programa divino para alcançar tanto o nosso bairro quanto as nações mais distantes. Mas para isso, temos de nos voltar ao método de evangelização simples, mas eficaz, dos primeiros evangelistas e missionários. Querido, nessa introdução, leve algo para a sua sala que é de extrema importância. Você deve falar nessa introdução para a sua sala de aula que a explicação de Yeshua aos discípulos irá se aprofundar sobre quem realmente ele é. Por que nós estamos falando sobre isso? Entenda, nós precisamos entender que Jesus agora vai se revelar aos discípulos nessa leitura bíblica em classe, nessa introdução. Jesus vai aprofundar sobre quem realmente ele era. Porque os discípulos estavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles conheciam um homem que fazia milagre, mas não conheciam o Jesus espiritual, o Filho de Deus autêntico que estava vivendo com eles. Então entenda, nós precisamos revelar agora a nossa sala de aula que os discípulos iriam descobrir e se aprofundar sobre quem realmente era Yeshua. E principalmente a comprovação de Jesus
tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Algo interessante nessa aula é que o termo usado muito popular no nosso meio, chamado Taná, ou Tanakh, como diz alguns, é equivalente ao Antigo Testamento, porém com uma outra divisão. O que a Tanakh traz nessa divisão? De acordo com a tradição judaica, que nós precisamos entender isso, a tradução judaica diz que a Tanakh, ela consiste em 24 livros. Se nós somarmos 2 com 4, vai dar o número 6, que é o dia em que Adonai fez o homem. É o 6º dia. Nós vamos descobrir que a palavra ela é formada pelas sílabas iniciais das 3 porções que consistem a Torá, a Nivim e a Ketuvim. Sendo na divisão a Torá os 5 livros conhecidos como Pentateuco, isso nós já falamos um pouquinho sobre isso. Depois a Nivim são os 8 livros proféticos e a Ketuvim os 11 livros conhecidos como os escritos. Anote isso, leve para a sua sala. Eu vou colar para você, vou colocar abaixo do vídeo para que você cole e copie e distribua para os seus alunos. Essa é a divisão da Tanakh, dividida em 3, que significa Trindade, Pai, Filho e Espírito, comprovando que realmente em todo o processo do Antigo Testamento, Jesus, o Espírito Santo e Deus se fazia presente, ok? A igreja primitiva, que nessa introdução você deve falar, ela tem agora a veracidade, ela tinha e tem a veracidade, como nós temos, de que o Messias, ele cumpre tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, ou seja, ele cumpre a Tanakh. Tem algo sobre isso na Bíblia? Lucas 24, eu estou com a versão judaica para que você possa entender, o versículo de número 50, olha o que diz esse texto, o quanto ele é magnífico. Ele os levou na direção de Beit Aniam, então ergueu as mãos e disse uma baraká a favor deles. Enquanto os abençoava, foi retirado dentre eles e levado ao céu. Eles se curvaram em sinal de adoração e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Nesse versículo, nós vamos ver que Jesus, Yeshua, ele termina a sua obra com uma baraká. O que é baraká? Baraká no original judaico significa uma bênção apostólica. Por que Jesus termina com a bênção apostólica? Jesus cumpre o que estava em Números, que foi a mesma bênção que Arão foi designada por Adonai para abençoar o povo. Números, o capítulo de número 6, se não me falha a memória, é isso? Número 6, o versículo de 24 e ao 26, diz o seguinte: você deve ler isso em sala e explicar para os seus alunos que ele cumpre todo o Antigo Testamento, todas as mitzvot, e principalmente, Jesus não iria se despedir dos discípulos sem fazer a baraká. Ele não iria se despedir dos discípulos sem abençoá-los. E isso nos arremete nesse tempo presente o que nós estamos vivendo nas igrejas. As pessoas não esperam a bênção apostólica, elas não esperam ser abençoadas para voltarem para casa. E querem ser abençoadas durante o período toda semana, sem ser abençoado pelo ministro de Deus, que são os pastores. O capítulo 6, versículo 24, 25 e 26 diz: Yavrahenka Adonai vet yenanha, que significa que Adonai o abençoe e o guarde. Yahá Adonai panev eliakam vinikineha, que significa que Adonai faça a sua face brilhar sobre você e mostre você e você mostre, e em seu favor mostre ele. Aí o versículo 26 diz: Yasser Adonai panav elikam yevra inha shalom. Adonai levante sua face na sua direção e dê paz a você. Desse modo, eles devem aplicar meu nome ao povo de Israel para que eu os abençoe. Jesus agora, Yeshua, cumpre um princípio bíblico do Antigo Testamento. Isso você deve levar para a sua sala. Isso significa baraká, ou baraká, como diz na tradução judaica. O tópico de número 1, você vai falar para a sua sala, ele fala sobre o que é evangelização integral. O que é evangelização integral? Nesse tópico, você vai falar para a sua sala sobre evangelização integral, que a tese apresentada por Jesus aos discípulos, isso aqui é muito interessante você falar, foi e ainda é mal interpretada por quase todos que o seguem.
estou falando isso? Ainda tem pessoas que interpretam Jesus de maneira errada. Os discípulos interpretavam Jesus de maneira errada, como eu acabei de falar. Algo sobre Atos, algo sobre isso. Atos 1, o versículo de número 8, tem um texto célebre para que você leve para a sala de aula. Quer ver? Atos 1, o versículo de número 8. Olha o que diz esse texto acerca de tudo que nós estamos discutindo aqui nesse debate. Atos 1, 8. Diz o seguinte, diz assim, a versão judaica: mas receberão poder quando o Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo, descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a região de Judá, em Judá e Sharon, na verdade, até os confins da terra. Vai se emendar aqui, querido, com Marcos 16, que é tão conhecido dos irmãos, o versículo de número 15, que diz assim, Marcos 16, 15, diz: e disse, vão pelo mundo, todos, anunciem as boas novas a toda a criação. Quem confiar e for imerso será salvo, mas quem não confiar será condenado. Essa explicação aqui que nós estamos olhando na Bíblia, estamos tendo agora, é a base de Yeshua desde o princípio para a divulgação do Evangelho a todas as classes. Jesus nos deixou uma ordem: vão e anunciem a todos. Esse todos aqui são todos os povos, ou seja, tanto da Judéia quanto Samaria. E por que eu estou falando isso? Querido, entenda, Jesus nos deixou uma confirmação e um mandamento que os judeus deveriam evangelizar, tanto a Judéia como Samaria. É interessante que para nós, quando nós analisamos, os judeus queriam evangelizar e anunciar o Messias somente dentro do que nós chamamos de conceito judaico. E não era, Jesus já havia falado que eles deveriam partir também para os samaritanos. E isso é interessante que vai se estender, e ele próprio diz, até os confins da terra. Não era para ficar somente ali. Entenda, isso aqui é interessante, que o manual de Cristo era: seja testemunha onde você estiver, seja testemunha onde você chegar, fale onde você chegar. Nós cristãos somos agora o Evangelho de Cristo para esse tempo agora. Por que você está falando isso, Pastor Elias? Porque nesse tempo nós somos a eclésia, a igreja de Cristo. E esse termo igreja no original, nós falamos na aula passada, eclésia, ou eclesia, como dizem alguns, significa: vocês foram chamados para fora. Não foi para ficar entre quatro paredes, mas para anunciar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Para os judeus, tanto para a Judéia como para a Samaria. Isso deve ficar claro para a sua sala de aula. Ok, querido? O tópico de número 2 da nossa revista vai falar sobre algo muito interessante, e nós devemos falar em sala de aulas, parar esse tempo e falar sobre o avivamento e evangelização, que é o tópico número 2. Querido, há algo interessante sobre avivamento que nós estamos perdendo com o tempo. Nós estamos deixando sair, nós pastores estamos deixando que escape das nossas mãos por uma teologia barata, por algo que ao longo dos tempos vem se perdendo. Os jovens não querem saber disso. Então você vai explicar para a sua sala de aula nesse tópico, para as irmãs e para os irmãos, e principalmente algumas igrejas ainda lecionam essa revista para os jovens, que o revestimento do Ruach HaKodesh, o revestimento do Espírito Santo, ele nos faz entender e viver o amor de Adonai em tempo presente. Nos faz viver e entender o amor que Adonai sente por toda a alma perdida. Entenda, querido? Ele nos faz e nos leva ao conhecimento profundo sobre quem realmente somos, sobre quem realmente nós éramos, sobre quem realmente nós queremos ser. O Espírito Santo faz esse processo. O estado em que vivíamos e principalmente o que irá nos proporcionar em uma era futura. O que é isso, pastor Elias?
Ele irá nos proporcionar autoridade para falarmos do seu amor. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso, querido. É Ele quem vai nos dar essa autoridade. É Ele quem vai nos dar esse revestimento de o que nós chamamos aqui de coragem. Algo sobre isso, Atos. Atos, para que você entenda, o capítulo de número 2 e o versículo de número 14 ao 17. Olha que interessante esse texto. Ele diz: então Kefa, que é Pedro, levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se a eles: vocês, homens de Judá, e todos que estão aqui em Jerusalém, deixe-me dizer-lhes o que isso significa. Ouça-me com atenção. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem. E aí ele fala: são apenas 9 horas da manhã. Não, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Adonai diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Esse tema aqui nos mostra que Pedro, que estava amedrontado, Pedro que havia fugido, que havia negado Jesus, agora se levanta após o Espírito Santo descer sobre os discípulos. Ele se levanta com intrepidez, ele se levanta com autoridade e diz: ninguém aqui está bêbado, principalmente a esta hora do dia, porque não é costume judaico ninguém beber durante o dia, durante as 9 horas da manhã. Ninguém está bêbado, mas isso foi um cumprimento da profecia, que ele derramaria do seu espírito. Então Pedro agora toma coragem e faz um sermão fantástico que 3.000 pessoas se convertem. Quem imagina que um homem como Pedro iria se levantar depois de ter negado Jesus? Quem imagina que um homem igual Pedro iria se levantar e falar o que ele fala nesse texto? Pregar da maneira e autoridade que Pedro tem para pregar. E após isso aqui, a igreja começa a tomar uma grande ênfase no evangelho, nas missões. Aqui nasce uma nova igreja após o batismo com o Espírito Santo. Ok, querido? Há algo interessante nesse tópico ainda, que a palavra Amhat Aratz, no original, na linguagem judaica, ela significa sem instrução, povo da terra, pessoas comuns sem educação formal da Bíblia e nas traduções dos polichins. O que é polichins? Significa fariseus. Nessa tradição, o termo Amhat Aratz significa que vocês, ignorantes, ou vocês, povo da roça, estavam olhando para os discípulos, chamando eles de pessoas chucras, pessoas sem instruções, pessoas que têm ainda, nós dizemos aqui em Minas Gerais, que arrastam um linguajar ainda do campo. Eles olham para os discípulos e fazem essa colocação aos discípulos. E aí Pedro se levanta com toda a autoridade e faz um sermão fantástico. É isso que você deve levar para a sala de aula e explicar que o revestimento do Espírito Santo nos faz entender e nos faz tomar o lugar daquele que está caído, daquele que não conhece o Espírito Santo, daquele que está na desgraça e principalmente que precisa viver uma nova vida. O tópico de número 2 vai falar sobre o discipulado integral. Nesse tópico, querido, você vai falar para a sua sala de aula que a evangelização integral, ela requer um discipulado integral. Pastor Elias, o que é um discipulado integral? O que é isso? Querido, a evangelização integral requer um discipulado integral, ou seja, ela tem que envolver e ela deve envolver 4 itens de extrema importância. Quais são esses 4 itens? É uma evangelização sem base de homens carnais, sem base humana, para que no futuro nós tenhamos cristãos formados com base espiritual, não base carnal. Essa base vai entrar aqui o que nós chamamos de doutrinação, vai entrar integração e principalmente nesses termos nós devemos voltar a nossa sala a entender esse termo integral.
Querido, a primeira base é doutrinação. O que é doutrinação? Doutrinação ele é o processo e esclarecimento das principais regras bíblicas e não humanas. Doutrinação é a convivência do novo convertido em uma base deixada pelo próprio Cristo. Isso deve ser falado em sala de aula. E os deveres que esse novo convertido tem até que Yeshua volte. Entenda, essa base ela deve ser por todo o período em que vivemos. Todo o período, não é só no início, não é só enquanto ele é novo convertido, não. Ela deve ser em todo o tempo e enquanto nós somos servos do Senhor Jesus. Há algo sobre isso? 2 Pedro diz, há um texto magnífico que eu amo falar sobre esse texto. 2 Pedro, o capítulo 3, o versículo de número 18, diz assim: continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Libertador Yeshua, o Messias. Ele complementa dizendo: a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Há a confirmação de que nós devemos crescer na graça. O que é a graça? Jesus. E o que é o conhecimento? Aprofundar na Bíblia. O que é o conhecimento? Buscar fontes e entendimento de diversos outros homens que tenham base bíblica para explicar aquilo que aos nossos olhos ainda não há entendimento. Querido, há coisas na Bíblia que não há explicação, mas é totalmente espiritual. E você, como homem de Deus, como mulher de Deus, professor e professora, deve orar muito para que Deus te revele. Nem tudo há explicação teológica, nem tudo tem teoria, mas tudo tem explicação espiritual. Quando você está debaixo da graça, quando você está debaixo dos conhecimentos espirituais, Deus te revela. E é isso que você tem que levar para a sala de aula. Algo não só teológico, não só teórico, mas algo que você está vivendo na prática. Isso deve ser discutido em sala de aula. O tópico 2 vai falar sobre integração. E o tópico de número 3 depois fala sobre treinamento. Nesse termo integração, você vai falar para a sua sala que a integração é um importante aliado nesse processo de decisão. Olha que interessante. Por quê? Porque ainda você precisa ensiná-lo. Você precisa conviver. Não adianta você só ensiná-lo. Não adianta você só admoestá-lo. É interessante que ele tem que se sentir parte da família. Não adianta você ter um bom discipulado. Não adianta você ter uma boa retórica. Mas a integração ela deve acontecer e o aluno ele deve se sentir parte da família. O envolvimento em todos os processos que ele é muito difícil para um novo convertido, para o aluno. Mas nós precisamos aqui treinar uma equipe que faça esse trabalho, que seja permanente na sinagoga. Qual trabalho? O trabalho de recepcionar, o trabalho de abraçar esses novos convertidos, levando os novos convertidos aqui a se sentirem amados, a se sentirem parte da igreja, parte da sinagoga, parte de você que é professor. Entenda, querido, não é só em palavras, mas aqui entra atos. Não adianta você falar, não adianta você admoestar se a igreja não abraçar. Não é só palavras, agora entra atos. Há algo sobre isso? Vou te dar algo sobre isso biblicamente. 1 João 3, isso, o versículo número 16 a 18, diz o seguinte: o fato de Yeshua ter nos dado sua vida por nós é o modo pelo qual conhecemos, olha que interessante isso aqui, o amor. Devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, fechar o seu coração para ele, como pode amar a Deus? Aí versículo 18 diz: filhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas com ações e em verdade. Entenda, a interação ela vai acontecer quando ele se sentir parte do meio. No tópico de número 3, que fala sobre treinamento, você vai falar para a sua sala de aula que
A nova vida que será levada pelo novo convertido, ela deve ser de novidade em todos os sentidos. Por que isso, pastor Elias? Porque o novo convertido, ele não deve só viver a doutrina, ele não deve viver só a integração, não, em todos os sentidos ele deve ter novidade. Principalmente aqui, querido, no que nós chamamos no ensinamento de fazer novos discípulos. A mesma vontade que existe no discipulador, que houve em você, professor, que há em você, ganhador de almas, evangelista, deve ser colocada no discipulado. Deve ser colocada aqui no Talmadim. Por quê? Ele deve crescer já efetuando essa obra maravilhosa que é ganhar almas. Entenda isso, querido. Não adianta você investir nas outras coisas e deixar o treinamento de lado. Ele deve crescer nesse treinamento de ganhar almas. É isso que deve ser falado nesse tópico. O tópico número 4 fala sobre identificação. Você vai falar para a sua sala de aula que essa fase ela só pode ser bem elaborada, ela só pode ser bem trabalhada se as demais forem bem aprendidas. Bem aprendidas, assim, se elas forem bem aplicadas, se houver uma interação, se houver um encaixe de todas as demais, se houver aqui um treinamento, se houver integração, se houver doutrinação, querido, essa fase agora de identificação, ela vai cair como luva, que diz o ditado. Querido, ao vivenciar em você um testemunho de vida e compreender as demais etapas colocadas por você como discipulador, o novo convertido agora terá que gerar vida através do seu próprio testemunho. É interessante que através do testemunho ele vai gerar vida, através da conduta ele vai gerar vida, e a vivência com a palavra vai o torná-lo um grande ganhador de almas. Não adianta você ser um excelente ganhador de almas, mas você não tem uma conduta cristã. Você não traz consigo uma atitude de um grande homem, de servo de Deus. E acima de tudo, você não sabe honrar a sua igreja como um homem de Deus. Você pode fazer todos os processos, mas se você não tiver aqui um testemunho de vida, o seu tamadinho, o seu discípulo vai levar e vai trazer consigo uma marca negativa. Você deve entender que os seus filhos na fé agora olham para você, enxergam em você um grande homem de Deus, um grande discipulador que deve ser seguido. Isso deve ser discutido em sala de aula. Já no tópico de número 3 da nossa revista, ele vai falar sobre a igreja da evangelização integral. Algo muito importante nesse tópico. Nós devemos entender como discipulador que nós temos um privilégio que muitas pessoas queriam. Qual é esse privilégio? Fazer discípulos através da nossa classe, através da nossa sala e principalmente através dos nossos estudos acadêmicos. Nesse tópico número 3, você vai falar para a sua sala, para todos os seus alunos, que a igreja, seja ela qual for, querido, precisa de 3 bases para que o evangelismo aconteça em qualquer tempo. Ela precisa de 3 bases, que é a promoção, a comissão e a manutenção. Sem essas 3 bases, não há evangelismo. Não existe evangelismo. E você precisa questionar essas 3 bases na sua igreja para ver se realmente a sua igreja está centrada no que nós chamamos quesito discipular, quesito ganhar alma, quesito fazer missão. Nós vamos entender e aplicar de forma correta agora essas 3 bases para que nós tenhamos sucesso. Então a primeira base é promoção. Olha que interessante. A igreja, em tese, precisa entender aqui na promoção, nesse termo primeiro promoção, que nada é mais importante que o evangelismo, do que missões. E todo o trabalho dessa igreja deve ser voltado para evangelismo, deve ser voltado para missões
e deve ser voltado para cumprir o ID. Todo o trabalho. Sem isso aqui, querido, nós estamos fora do plano de salvação. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a igreja só é igreja quando ela discipula, quando ela batiza. Ela só é igreja quando ela cumpre esses dois atos. Só há imperativo quando eu discipulo e quando eu batizo. Não adianta só ir e evangelizar. Tem que haver o complemento. É por isso que a versão judaica diz: vão, Marcos 16, versículo 15, vão e façam discípulos, batizando e ensinando. Há um complemento. Então entenda, nesse termo de promoção, a igreja precisa entender de uma vez por todas que é muito importante o evangelismo e as missões. É de extrema importância. Já no tópico número 2, que fala sobre comissão, quando nós falamos, nós usamos esse termo aqui, comissão, ele vai nos arremeter a um termo muito conhecido de todos os professores, que é a grande comissão. O que é a grande comissão? Na tradição cristã, querido, a grande comissão é a instrução dada por Jesus ressuscitado aos discípulos para que eles espalhassem os seus ensinamentos em todas as nações do mundo. Isso é a grande comissão. Esse termo, a grande comissão, se tornou um ponto-chave da teologia cristã sobre o trabalho missionário, sobre o evangelismo e sobre o batismo. Entenda, não pode existir outra agência que divulgue o evangelho genuíno de Cristo como a igreja. Não pode existir, não deve existir. Isso foi dado à igreja, foi outorgado à igreja, essa missão foi outorgada à igreja e nós não devemos e não podemos transferi-la a outra classe. Nós não podemos transferir a ninguém. Foi confiado à igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Há algo que é base bíblica para isso, Mateus. Olha que interessante. O capítulo 28, o versículo de número 16 a 20 diz: então os 11 talmadins, os discípulos, foram para o monte de Galil, no original, indicado por Yeshua. Quando eles o viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. Yeshua se aproximou deles e falou-lhes dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dado a mim. Portanto, vão e façam talmadim entre as pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Ram Harcourt, deste Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E lembre-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Olha que interessante, querido. É uma ordem, e ordem dada, como diz o soldado, é ordem cumprida. E por que você não tem cumprido o ID que Yeshua deixou? Por que você não tem cumprido essa mitzvot? O mitzvot no original. Porque na realidade nós estamos sendo tragados por algo deste tempo que é chamado teologia da prosperidade. Eu quero, eu preciso, eu devo possuir. Querido, o mundo tem nos tirado uma das maiores atitudes de todo o tempo que Jesus deixou, que é fazer discípulo. O tópico de número 3, do item 3, vai falar sobre manutenção. Nesse tópico, você vai parar a sua sala de aula e explicar para a sua sala de aula que a igreja, e eu queria que você centrasse nisso aqui que eu vou falar, porque é de extrema importância. Quando eu estava estudando isso lá em casa, é uma revelação espiritual isso aqui, querido. E quem está ligado no Espírito vai entender. Quem não está vai ser uma mera lição, vai ser algo comum. Mas quem está no Espírito vai entender que essa última lição ela é toda voltada para que a igreja desperte para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Qual é esse tempo? Vou falar aqui agora. Então, nesse tópico, você vai falar na sua sala, vai parar a sua sala e falar, preste bem atenção. Centralize o que nós estamos vivendo na localidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Olha que interessante. A igreja moderna, ela experimentou um pouco do que Adonai fez na prosperidade por causa dos nossos pais na fé.
Nós vivemos num tempo de bonança que não foi bem aproveitado. Isso é um fato real. Entenda, quantas igrejas não entenderam esse tempo? Não investiram em missões, mas só investiram em templos luxuosos. Há tempos atrás nós vivemos um tempo de bonança no país. E foi um tempo plantado pelos pais da fé. Não foi um tempo plantado por nós, não, foi pelos pais da fé. A igreja não entendeu esse tempo e começou a construir templos luxuosos. Começou a viver esse momento de grande prosperidade, mas não para investir em missões. Entenda, querido, quantos pastores se aproveitaram e se enriqueceram e não entenderam o chamado? Quantos pastores tiveram um tempo de bonança e não conseguiram nem terminar a igreja porque não investiram em missões? Nós precisamos levar para a sala de aula que a crise eminente que nós estamos vivendo agora é resultado de homens que não estavam preparados para a colheita que lhes foram propostas, que lhes eram propostas. Quantos homens não souberam aproveitar aquilo? Nós precisamos repensar e começar a investir em missões ainda nesse tempo de crise. Sabe o que nós fizemos aqui na nossa igreja? Nessa era de crise, nesse momento de aperto, como todo mundo está falando, que não existe crise para quem tem Cristo, nós investimos em missões ainda mais. Nós somos 130 igrejas, 45 missionários no campo, no Vale de Jequitinhonha. Nós adotamos agora 3 missionários em Moçambique, na África. Nós estamos nadando contra a maré da crise. Por quê? Nós acreditamos num Deus que é capaz de fazer. Nós acreditamos num Deus que é capaz de prover. Ainda que todos não confiem, nós confiamos nele. E nós estamos partindo para um projeto fantástico, que é a compra de um novo templo, para no mínimo 2, 3 mil pessoas sentadas. Nós precisamos entender que a missão ela não deve parar. Querido, sua igreja pode construir um templo com cadeira de ouro, mas a missão não deve parar. Os pastores só vão entender o que eu estou falando quando eles começarem a colher aquilo que Adonai propôs para a igreja. A prosperidade, ela só existe quando nós somos liberais para o reino de Adonai. Quando nós entendemos que o chamado primeiro deve acontecer para depois nós aplicarmos nas sinagogas. Quer algo sobre isso? 2 Coríntios. Há um texto sério sobre isso. 2 Coríntios, o capítulo de número... quer ver? 2 Coríntios, o capítulo de número 8, o versículo de número 15. Olha o que diz esse texto. Diz assim, versículo de número 15. Olha o que diz esse texto, versículo número 15. Como diz Ataná, quem juntou muito, nada teve de extra. E quem juntou pouco, não teve necessidade de nada. Nós precisamos entender, como diz o ditado de fora, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Desperte a sua sala. Centralize a sua sala e coloque no centro da sua sala o desejo e a vontade de fazer missões. Quando, pastor Elias? Agora na crise. Porque é na crise que nós conhecemos quem realmente ama a obra de Adonai. Que você tenha uma excelente aula. Foi muito bom ter você durante esse trimestre. E eu espero que você esteja conosco no próximo trimestre para que nós possamos continuar dando glória a Todo-Poderoso. Pois só Ele é digno de toda a honra, toda a majestade, toda a glória. E eu me despeço de você pedindo e clamando a Adonai. Continue sendo o nosso Deus. Continue nos abençoando e nos dando sabedoria do alto. Porque nós precisamos a cada dia surpreender a humanidade, dando exemplo e caráter de cristão e fazendo discípulo em um tempo tão difícil. E a Shalom e até a próxima aula.